Bom, pessoal, boa tarde a todos. Nós estamos aqui na penúltima palestra do ATS em Pauta, um evento que a Universidade de Brasília está promovendo, gratuito, né? É um evento de extensão da universidade, que eu tive o prazer de solicitar e de propor junto com a primeira edição da disciplina de graduação Avaliação de Tecnologias em Saúde. Então, um evento comemorativo e nós estamos muito felizes de chegar até aqui com tanta audiência, com tanta procura também no pós-aula online, né? No YouTube também está tendo muitas visualizações das palestras. E aqui é um prazer ter alguém que, além de ser uma competente profissional, também é uma pessoa do meu ciclo pessoal. Fico muito feliz, Aline, de você estar aqui. A Aline é doutora em Ciências e Tecnologias em Saúde e Farmacêutica pela Universidade de Brasília. Muito bom ter uma ex-aluna aqui. É tecnologista do Ministério da Saúde, trabalhou por mais de 10 anos com a TS lá, exerceu magistério no curso de Ciências Farmacêuticas da UNB, no MBA em Economia ATS do Hospital Alemão Oswaldo Cruz, onde também foi tutora do curso intermediário de ATS para gestores do SUS. Também atuou como pesquisadora visitante e assistente de pesquisa orientada pelo paciente na Universidade de British Columbia, em Vancouver, e desde 2010 está envolvida com a participação social na incorporação de tecnologias no SUS. Possui um blog no Facebook chamado Câncer com Otimismo, no qual compartilha sua experiência como paciente oncológica com quase 10 mil seguidores. Aline, muito obrigada mais uma vez. Não poderia ser outra pessoa para falar sobre participação social. A palavra é sua e muito obrigada mais uma vez. Obrigada, Elaine. Obrigada a todos que estão aí assistindo a gente. Elaine, obrigada demais pelo convite. É uma honra fazer parte desse ciclo de palestras, dessas aulas, dessa iniciativa maravilhosa. Tenho acompanhado aí grandes palestrantes e estou muito feliz, muito lisonjeada com o convite. Muito feliz de estar aqui hoje. E eu vou contar um pouco essa história, né, da participação social na TS do Brasil, que é um tema que eu tenho acompanhado aí há quase 10 anos. Ano que vem, esse ano está completando 10 anos aí que eu estou envolvida, sempre indo para eventos, e é um tema que eu gosto muito, que é a menina dos meus olhos, e que eu tenho mergulhado nisso, né, ao longo desses últimos 10 anos. Então, aqui é a minha declaração de interesses, né? A Elaine já falou um pouco. Eu sou tecnologista no Ministério da Saúde. Anteriormente, eu fui bolsista, fui consultora, né, do Ministério. Então, trabalhei no DCIT, Departamento de Ciências e Tecnologias. Foi lá que eu comecei a trabalhar com a ATS. Depois, eu trabalhei no DGITS também. Trabalhei na CESAI, na Secretaria de Saúde Indígena. Então, também sou pesquisadora, né? Fui aluna da UNB, fiz farmácia lá, fiz o meu doutorado lá, cheguei a lecionar também no curso de farmácia. Atualmente, eu faço parte do comitê diretor do HTAI, essa organização internacional de ATS, que dita muita coisa, né, para o mundo inteiro, para as agências do mundo, e também estou muito feliz de fazer parte desse grupo, sou líder de um projeto que a Karen Face, que é uma maga do envolvimento do público e do paciente no mundo, convidou para fazer parte dessa liderança desse projeto. E sou paciente oncológica, né, como a Elaine falou. Trato câncer de mama aí há 7 anos, e no ano passado fui diagnosticada com metástase, então hoje eu faço parte aí do quadro de pequena parcela das pacientes de câncer de mama que tem metástase, então as metastáticas, e estou nesse trajeto aí, né, de tratamento, buscando melhor qualidade de vida. E ao longo desses últimos anos, então, eu compartilhei essa experiência no blog. Então, eu juntei essa experiência da profissional que trabalhou e tem trabalhado, pesquisado sobre a área do envolvimento, do empoderamento dos pacientes, juntei a experiência profissional com a experiência pessoal. E eu fui diagnosticada logo depois de eu terminar a minha dissertação de mestrado, de defender minha dissertação de mestrado, onde eu já falava sobre isso, a importância do público e do paciente se envolver. Então, é uma causa, eu sou ativista, nunca escondi de ninguém, sou ativista pelo engajamento dos pacientes,
mas eu sou uma paciente que advoga por essa causa independente, então eu não advogo por nenhum grupo em específico, nenhum desfecho em específico. Então, a minha luta é por um maior envolvimento do público e do paciente em geral nas tomadas de decisões em saúde. Bom, dito isso, eu queria que a gente começasse com essa frase, né, refletir sobre essa frase do nosso querido Paulo Freire, que ele diz que não há saber mais ou saber menos, há saberes diferentes. Então, quando a gente fala sobre isso, eu acho que a primeira coisa é reconhecer esses diferentes saberes, os diferentes tipos de conhecimento. É importante a gente compreender e considerar que existem diferentes tipos de conhecimento. E romper esse paradigma positivista quantitativo, né? A gente constrói, assim, um novo senso comum, onde todos os sujeitos são professores de diferentes saberes, são detentores de diferentes saberes, saberes que são importantes. Então, aí desde do mestrado eu tenho falado disso, da importância dessa construção compartilhada do conhecimento. Gente, eu vou só tirar aqui o meu WhatsApp que está interferindo. Desculpa. Voltando aqui. Está enxergando? Então, Elaine, tá. Desculpa. Então, esse construir de maneira compartilhada os conhecimentos é uma maneira de valorizar os conhecimentos adquiridos durante a experiência desses diferentes sujeitos. E a gente, assim, pode construir e produzir uma capacidade de intervir na realidade para transformá-la. Então, a gente tem aí... aqui eu trago acho que misturou aqui os slides. Mas aqui esse tema, então, é um tema que eu gosto tanto, né? E aí eu trouxe aqui a capa do meu mestrado, né? Da dissertação de mestrado, que foi onde eu comecei a pesquisar essa questão. Ai, gente, desculpa, deu alguma... Deixa eu tirar aqui. Desculpa, problemas técnicos. Acabou que sumiu ali, mas no mestrado, então, eu fiz essa pesquisa sobre a audiência pública que nós realizamos em 2011, em 2010, sobre feridas. Então, com o pessoal do, do Instituto Laranjeiras, a gente realizou uma audiência pública sobre feridas, então convidamos pacientes, convidamos enfermeiros, médicos, e foi uma experiência muito interessante para trazer esses diferentes conhecimentos, tanto dos profissionais, quanto dos pacientes, quanto dos clínicos, então foi muito interessante, e foi quando eu comecei a ver, cara, a gente precisa juntar esses conhecimentos, valorizar esses diferentes conhecimentos para poder tomar as decisões. Porque não é fácil quando você toma uma decisão baseada somente na experiência, somente numa perspectiva. Então, a gente precisa cada vez mais, para tomar uma decisão, juntar essas experiências. E quando a gente fala sobre esse tema, um conceito que eu aprendi durante esse tempo no Canadá é o tokenismo, e aqui eles têm discutido muito isso, que vem do inglês, né, do tokenismo, de token, que o token é um símbolo. Então, o que eles têm falado muito, discutido muito sobre isso? Por exemplo, aqui a gente traz duas frases. Um médico que falou: eu aceitei o convite para participar de um painel de estudo consultivo da comunidade que nunca aconteceu. Então, ele foi convidado para participar de um estudo que nunca aconteceu. Então, o tokenismo é a prática de fazer apenas um esforço superficial ou simbólico para algo específico, como recrutar um pequeno número de pessoas de grupos subrepresentados para dar uma aparência de igualdade sexual ou racial, por exemplo. E aqui a gente tem uma outra frase de um cidadão. A razão pela qual eu continuei a participar foi ter começado a ver as minhas sugestões aparecerem nos resultados. E aqui é um cidadão de uma comunidade que foi convidado para participar de algumas decisões e viu que aquilo lá estava fazendo diferença. Então, a gente chama isso de uma participação genuína, do que é real, verdadeiro, não é falso. E aí, só porque eu sou polêmica, né? Eu trago aqui uma propaganda de um supermercado
brasileiro, que coloca, né, em várias das suas propagandas um tipo de público subrepresentado, mas que, na verdade, ele está só fazendo essa propaganda, mas na hora do vamos ver, de lutar realmente por esse subgrupo, né, a gente não vê fazendo a diferença. Então, a gente precisa ter em mente essa questão para que a gente não se deixe levar por isso, não faça isso, né? Então, é importante a gente conhecer, saber que as pessoas estão ligadas nisso. Então, existem estudos, por exemplo, muitos estudos que falam sobre participação do paciente nas tomadas de decisões, tem vários. Esse aqui é um dos que eu cito na minha tese de doutorado, e ele traz um questionário, um autor que traz um questionário com 7 questões para avaliar se esse engajamento ele é genuíno ou é um engajamento, uma participação tokenística. Então, algumas questões que mostram se uma participação é genuína ou é tokenística é a questão da diversidade desses atores. Então, quando há uma baixa diversidade de atores, quando falta espaço para perguntas, para discussão por parte desses atores, quando existe uma incompreensão sobre a aplicação das contribuições, então as pessoas estão contribuindo e elas não sabem como que essa contribuição está sendo aplicada, se está realmente sendo aplicada, falta treinamento apropriado, a participação ela é tardia, então a gente precisa prestar atenção nisso, porque quando acontece esse tipo de coisa, a participação ela está dando sinais de que é uma participação mais tokenística do que uma participação genuína. Então, para a gente se atentar a isso. E aqui eu trago um exemplo de uma paciente parceira no canadense, que ela fala comunidade de engajamento de paciente. O que você responderia se seu nome tivesse num relatório que você não foi consultada sobre? Então, o nome foi apenas adicionado para dizer que tem a voz do paciente, mas é apenas o nome. Ela não foi nem consultada, não foi consultada, o nome dela está lá. Então, claro que existem, às vezes acontece o contrário, você participa e não coloca o seu nome, mas esse aqui, ela teve um nome lá e não foi consultada. Então, a gente precisa prestar atenção. E é difícil, né? A gente sabe que é uma coisa nova, né? Então, nos últimos 10 anos aí, fui buscar quem que já pesquisou sobre isso no Brasil, tem poucas pesquisas. Então, hoje em dia, a gente vê mais um interesse sobre o tema. É difícil para o paciente entender, né? Para ele entender, então ele precisa de um treinamento apropriado. É difícil também para o tomador de decisão, mas existem caminhos para facilitar essa participação, esse envolvimento. E a gente sabe que pacientes mais ativos e envolvidos nos seus cuidados, eles têm melhores resultados clínicos, eles têm uma maior qualidade de vida, mais satisfação nas relações de atendimento, os comportamentos mais saudáveis, uma adesão melhor ao tratamento. Tudo isso reduz custos de saúde. Então, os processos organizacionais, eles se tornam mais sustentáveis também. Então, traz um benefício para todo mundo, não só para o paciente, que se sente mais empoderado, mais informado, mas também para todo o sistema. Aqui a gente tem o espectro dessa instituição, que é uma associação de envolvimento do paciente canadense, e ele traz esse espectro de envolvimento. Então, a gente tem vários níveis, e aqui tem vários atores que trazem diferentes níveis, diferentes nomenclaturas, mas eu trago essa do Canadá, porque eu tenho esse viés, né, como eu tenho uma proximidade maior com os pesquisadores canadenses. Então, essa é uma instituição que eles têm buscado cada vez mais aumentar o nível de envolvimento. Então, aqui, quando você vem cada vez mais para cá, você aumenta esse nível de envolvimento. Quando você sai somente da informação, que é você está providenciando informação para o público, né? Então, a promessa é: nós vamos te manter informados. Quando você sai da consulta, de que é obter o feedback, o objetivo é obter o feedback, então, nós vamos escutar e vamos se saber quais são suas preocupações, o seu conhecimento, vamos te envolver. Então, é trabalhar com o público, né? Ter certeza de que essas preocupações, as aspirações são consideradas e entendidas. Colaborar com o público. Então, quando você está trabalhando em parceria com esse público, em cada um dos aspectos da tomada de decisão. E empoderamento, que é o final, é quando realmente o paciente, a decisão está na mão do paciente.
Então, a gente precisa buscar cada vez mais, né? As publicações atuais, elas têm buscado cada vez mais metodologias e maneiras de buscar empoderar mais, né? Então, envolver, colaborar, empoderar. E aqui, de novo, a gente tem essa figura adaptada desse espectro dessa instituição, e aqui eles trazem algumas táticas, né? Como aumentar esse nível de impacto, esse nível de envolvimento do público. Então, algumas táticas aqui, por exemplo, de informação. A informação é quando você tem um website, você coloca as informações e mantém o público informado. Consulta, quando o público pode participar de reuniões, quando ele participa com questionários. O envolvimento, um workshop, quando você tem uma oficina, que as pessoas realmente estão participando, dialogando, né? Quando você tem esse diálogo, você ouve, você fala, informa, mas você também ouve. Colaboração, então os comitês de advisory committees, consenso, construção de consenso, co-design, né? Então quando você faz junto, né? Colabora, tem essa parceria. E aqui, por último, esses outros exemplos de task force, referendos. Então, existem maneiras de envolver cada vez mais. Uma outra maneira são esses Patient Reported Outcomes Measures, que são medidas de medir, é uma maneira de medir esses desfechos relatados pelos pacientes. Eles chamam de pros or PRONs. Então, essas ferramentas, elas vão avaliar o estado de saúde ou a qualidade de vida relacionada à saúde pela perspectiva do paciente, que é um ponto de vista que não é capturado pelos ensaios clínicos randomizados, por exemplo, pela maioria das revisões sistemáticas. E, normalmente, para coletar esses dados, se utilizam questionários de desfecho. Então, esses questionários são aplicados em momentos específicos da trajetória do paciente. E uma revisão rápida da literatura do Sterling Bryan, que foi o meu supervisor aqui no doutorado aqui no Canadá, ele analisou a performance de diversos instrumentos para coletar essa perspectiva. Então, aqui a gente tem alguns dos instrumentos, alguns exemplos, né? O EQ 5D, que é um famoso, né, que a gente fala sobre a questão da qualidade de vida. O SF36 é um instrumento muito utilizado, então aqui ele traz algumas forças e fraquezas de cada um desses vários instrumentos. Então, existem maneiras de trazer essa perspectiva, esses desfechos relatados pelo paciente para a pesquisa e, consequentemente, para a tomada de decisão. Então, a avaliação de tecnologias de saúde, vocês, né, o pessoal já deve ter ouvido aqui várias vezes, já veio várias pessoas antes de mim, mas eu trouxe aqui só para a gente se atualizar, provavelmente outros palestrantes já falaram, mas esse é a nova definição de ATS que saiu esse ano, foi publicada esse ano, em colaboração com várias organizações, CADET, HTAI. Então, eles colocam que a ATS é um processo multidisciplinar que usa métodos explícitos, tá bom? Transparência aqui, então precisa ter métodos explícitos para determinar o valor de uma tecnologia de saúde em diferentes pontos do seu ciclo de vida. Então, o objetivo da ATS é informar a tomada de decisão a fim de promover um sistema de saúde equitativo, eficiente e de alta qualidade. Então, a gente vai buscar alta qualidade nessa tomada de decisão. O ideal é que a gente analise na ATS todos os aspectos clínicos, econômicos, organizacionais e também os aspectos do paciente. Quando o paciente se envolve nessa avaliação, ele vai trazer algumas das suas perspectivas sobre impacto social daquela tecnologia ou daquela doença, questões éticas. Então, quando a gente fala sobre esse tema, a ética precisa ser transversal. E o paciente ele vai trazer algumas questões éticas. Cada grupo, quando você analisa uma população, a gente tem uma diversidade enorme, então você vai poder analisar questões éticas, diferentes perspectivas sobre essa questão. Aceitabilidade, reações psicológicas, conveniências, entre vários outros aspectos. Então, esse paciente ele tem direito à voz e essa voz complementa a perspectiva médica. E no Brasil, a participação social ela é uma das diretrizes e princípios do nosso sistema único de saúde. Tá
consta na Constituição, consta nas leis orgânicas da saúde, né, participação da comunidade, e isso faz parte da base, a base constitutiva de uma democracia. Então, a gente percebe que quanto mais democrático um país maior é essa participação da comunidade. E, além disso, traz uma maior transparência e legitima as tomadas de decisão. Ai, finalmente, olha aqui, apareceu a capa que estava lá no outro lado, enfim. Aqui eu trago esses resultados dessa dissertação de mestrado apresentada em fevereiro de 2013, 2 meses antes de eu ter o resultado de ter o diagnóstico de câncer de mama. E olha só, aqui eu já falava sobre esse envolvimento do paciente, do público na tomada de decisão. E aqui a gente traz esse desempenho da audiência pública sobre o estudo de tecnologias terapêuticas para ferida. Então, um dos pontos que as pessoas que participaram questionaram, né, que eles acharam que poderia ser melhorado, é a divulgação dessa audiência, que poderia ter tido uma divulgação maior. Né, e demais, eles acharam que a linguagem estava adequada, os objetivos da audiência foram claros, as instruções foram adequadas, as informações foram suficientes, resultados claros e teve oportunidade de manifestação. Então, aqui foi uma survey que a gente aplicou para esses participantes dessa audiência, junto com o pessoal do Instituto Laranjeiras, lá em 2010. Bom, aqui são alguns dos resultados que essa dissertação traz sobre as consultas públicas da Conitec. E aqui, até janeiro de 2013, a Conitec tinha conduzido apenas 19 consultas públicas. Então, olha só, que curioso, né? Esse resultado. E considerando o número de contribuições, alguns temas mostraram-se mais polêmicos do que outros, tendo recebido mais de 100 contribuições durante 20 dias. Então, essas primeiras consultas públicas da Conitec, essas primeiras 19, mais de 100 contribuições. Então, hoje a gente tem temas que têm 5.000 contribuições, né? Tem 30.000 contribuições. Então, essas aqui são as primeiras, são os resultados que essa dissertação traz, as primeiras consultas públicas da Conitec, que ainda não era muito conhecida. Então, foi em 2011, né, que a lei criou essa comissão, que começou suas atividades apenas em 2012. Então, criou essa comissão, que é a Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias no SUS, que possui um plenário, uma secretaria executiva, que é o DGITS, que faz parte do Ministério da Saúde, do organograma do Ministério da Saúde, e esse plenário, que se reúne mensalmente, possui 13 membros. Então, essa lei criou essa comissão e oficializou a participação social nessa incorporação de tecnologias do SUS, por meio de consulta pública para todas as avaliações, que durante muito tempo ela tem sido a principal ferramenta de participação social na ATS no Brasil. Tem também o Conselho Nacional de Saúde como membro da comissão, e nós sabemos, né, que o Conselho Nacional de Saúde ele é formado por 50% de usuários, 25% de trabalhadores e 25% de prestadores de serviços e gestores. E a lei também prevê audiência pública, a depender da relevância da matéria. Além disso, promover e estimular essas ações é uma atribuição desse departamento do Ministério da Saúde. Então, aqui a gente traz as etapas em que ocorrem a participação social na Comissão Nacional de Incorporação de Tecnologias, que foi institucionalizada por meio da Lei 12.401. Então, aqui são várias as etapas, são 9 etapas, né? Opa. Deu uma falhadinha. Deu uma falhadinha, mas estamos te ouvindo ainda, Aline. Tá, você está conseguindo ver até? Aham, estamos vendo. Tá bom. Então, aqui, segundo essa lei, né, a gente tem a oportunidade de se manifestar, a sociedade tem... agora meu mouse aqui, voltou. Então, a sociedade tem oportunidade de se manifestar na consulta pública por meio do Conselho Nacional de Saúde e tem a previsão de realização de audiência pública, que é o secretário da SCTI, Secretaria de Ciência, Tecnologia, agora eu não lembro direito o nome inteiro,
Inovação e insumos Ino- estratégicos. Isso, um nome gigante. Então, é o secretário que toma essa decisão. Só que até o momento não houve ainda realização de audiência pública. Além disso, teoricamente, qualquer pessoa pode fazer, demandar a Conitec. Só que para demandar a Conitec existem alguns requisitos, alguns pré-requisitos. Então, você precisa apresentar um estudo, né, estudos de eficácia e segurança, uma revisão sistemática, estudos econômicos, e isso não é fácil, nós sabemos que não é qualquer um que consegue. Então, muitas vezes até mesmo as sociedades de pacientes, elas não conseguem fazer essa demanda, porque é um processo oneroso. Então, teoricamente, a gente tem a participação da sociedade nessas 4 etapas, principalmente no plenário, né, por meio do Conselho Nacional de Saúde e pelas consultas públicas depois da recomendação inicial. E aqui a gente traz a análise das ações de participação social relacionadas à Conitec desde 2014, quando foi criado o site, né? Então, o site é uma maneira de informar a população, até o final de 2017, até dezembro de 2017. Então, essa é uma análise que foi feita, foi publicada nesse artigo, Participação Social no Processo de Incorporação de Tecnologias de Saúde no SUS, foi publicado no final de 2019. Então, aqui são algumas das etapas, algumas das ações, né, ações contínuas, algumas que foram descontinuadas, algumas ações que foram descontinuadas, inclusive, elas não foram encontrados registro de avaliação dessas estratégias. Desculpa, gente, estou tentando usar o pointer aqui, mas não está funcionando. Então, em 2014 e 2015, tivemos representantes de pacientes na plenária, então foram convidados alguns representantes para poder ter essa perspectiva do paciente sobre determinadas tecnologias e forneceu evidências muito informativas sobre a experiência única do paciente. Tivemos algumas ações de treinamento e apoio ao público e paciente, como um programa quinzenal de videoconferências, que foi entre 2016 e 2017, um lançamento do guia Como Se Envolver, a oficina em 2017, que reuniu mais de 100 representantes de diversos agravos, diversas regiões do Brasil, que foi uma oficina que teve um grande impacto, né? As pessoas gostaram muito, se sentiram mais próximas dos tomadores de decisão. E um levantamento internacional, ele mostrou que mecanismos de consulta e informação são os mais comuns, né? Isso foi em 2013. E a instituição brasileira, ela possui alinhamento à maioria das agências. No entanto, a gente percebe cada vez mais esse caminho de buscar cada vez mais um envolvimento, um empoderamento maior dos pacientes e do público. Aqui, então, eu trouxe algumas das publicações que a gente teve ao longo desses anos. Aqui foi um capítulo do livro Avaliação de Tecnologias de Saúde, Políticas Informadas por Evidências, que foi organizado pela doutora Tereza Toma, de São Paulo. E a gente tem um capítulo, então, falando sobre a participação de pacientes do público no Brasil, na ATS do Brasil. Então, aqui a gente fala dessa experiência em 2014 e 2015 de pacientes, representantes de pacientes na plenária, que forneceu informações dessa experiência única e foi muito interessante, ajudou o plenário a tomar uma decisão, que o plenário tinha dúvidas sobre. Esse é um outro livro que foi organizado pela Karen Facey e foi publicado em 2017 também, então a gente também escreveu um capítulo nesse livro sobre o que a Conitec estava fazendo, sobre os planos futuros. Então, um dos planos era ter a participação de representantes de pacientes em todas as plenárias da Conitec, para todas as avaliações de tecnologias, fornecer mais treinamento, maior suporte, melhorar a análise de consultas públicas recebidas. E aqui a implementação desse projeto do Media Doctor, que foi um projeto junto com o pessoal da UFMG, para buscar saber o que as notícias estavam sendo publicadas relacionadas a tecnologias novas, ao ATS e à Conitec. Esse foi um artigo que a gente publicou com o pessoal, com a Anne Single, Karen Facey, A.D. Livingstone, foi publicado em 2019 também, contando algumas histórias sobre diferentes agências, sobre a participação social
em diferentes agências. Então, a gente tem exemplos do Canadá, do Brasil, da Inglaterra e da Escócia, e aqui a gente tem a consulta pública, né, como uma das maneiras no Brasil, os surveys que acontecem no PCDT. Antes de começar a elaborar um PCDT, existem algumas enquetes que auxiliam no escopo, então, no delineamento desse documento que vai ser elaborado, e a participação dos representantes de pacientes nas plenárias, que aconteceram algumas vezes, né? A gente traz esse exemplo também, que foi um exemplo bastante emblemático. Essa publicação em 2019, então, é aquele artigo que a gente colocou aquela linha do tempo, com as ações da Conitec sobre participação social e algumas ações que têm um maior potencial para ser implementados atualmente, que é a participação de representantes de pacientes dos temas avaliados em todas as plenárias, formação de comitê de especialistas, pacientes especialistas, implementação de metodologias de participação ativa. Então, uma participação mais ativa seria interessante, né, não somente a consulta. Realizar audiências públicas que até o momento não foram realizadas ainda, são previstas pela lei. E é uma maneira de se achegar mais ao público, de ouvir mais o público. Treinamento e apoio aos usuários das consultas públicas, porque as pessoas, os pacientes, ainda sentem muita dificuldade em como participar e em qual a informação importante que eles deveriam dar, né, na consulta pública. Desculpa. E, além disso, aprimorar a metodologia de análise das contribuições recebidas na consulta pública também. Aqui, então, a gente traz algumas fotinhos desse evento em 2017, que foi um evento muito interessante, onde a gente pôde ouvir esses representantes de pacientes e eles puderam nos ouvir também. Então, cada um calçou os sapatos um dos outros. Então, os pacientes puderam... a gente fez um evento, um role-play, tipo um teatro, assim. Cada grupo, eles se colocaram como se fosse a Comissão Nacional de Incorporação e tinham que decidir sobre diferentes tecnologias. Então, eles viram quão difícil é tomar essa decisão e analisar todos esses aspectos diferentes. Esse aqui, então, foi um pôster que a gente escreveu sobre a survey que foi aplicada nesse evento, em 2017. E aqui o público, de acordo com os resultados desse questionário, o público reconhece que existe uma vontade genuína de engajamento por parte da Conitec, mas que é muito difícil eles se envolverem. E esse processo ainda precisa ser melhorado. Nesse evento, cada grupo, foram 9 grupos, eles deram sugestões de como melhorar essa participação na ATS, nesse processo da Conitec. Então, o que apareceu mais foi a plenária online, ou acompanhar online o processo de votação, que eles chamam de votação da Conitec, ou ter plenária aberta. Representação maior, ampliar a vaga de usuário, de pacientes na plenária, então aumentar essa representação dos pacientes. Maior transparência, um link ou vídeo nas consultas públicas, um tutorial para auxiliar essa participação na consulta pública, melhorar os canais de comunicação com a Conitec. E aí, depois desse evento, eu pude apresentar os resultados desse evento para a própria Conitec, né, na reunião plenária, em novembro, na reunião 61 de novembro de 2017, e mostrar para esse plenário algumas oportunidades e alguns desafios, né, trazidos, inclusive, por esse público. Em 2018, como parte do meu projeto de doutorado, eu fiz entrevistas com 25 atores, diferentes atores, pesquisadores, profissionais de saúde, representantes da indústria de pacientes, para saber um pouco como que eles reconhecem, né, esse processo, o que eles sabem desse processo, o que eles acham que facilita, o que dificulta e quais as sugestões. Então, aqui a gente tem, por parte desses diferentes atores, algumas das perspectivas. Facilitadores, por exemplo. Eles acham que a possibilidade de demandar a Conitec é um facilitador. Estratégias de comunicação que eles têm visto. Desculpa, gente. Eu estou tentando usar o pointer aqui, que fica mais fácil. Aqui.
o relatório para a sociedade. Então, muitas agências da ATS usam essa estratégia de traduzir o conhecimento para facilitar a participação do público. Os representantes de pacientes na plenária, né? Então, aqui um pesquisador falou que algumas reuniões têm dado abertura para que o representante de pacientes vai expor o ponto de vista deles. Então, acho que isso é um facilitador. De acordo com esse autor, Gagnon, 2011, convidar pessoas com experiência no tópico discutido é reportado como um fator de sucesso no engajamento de pacientes. A oficina realizada em 2017, então, a capacitação sobre o envolvimento apropriado da sociedade é um valor e um padrão de qualidade do HTA, inclusive, guiando os principais programas de ATS mundial. Então, essa capacitação é importante. Eles trouxeram também algumas barreiras, né, a falta de representatividade dos pacientes, por exemplo. Então, os representantes, muitos, né, relataram que o Conselho Nacional ele não representa o usuário, a falta de transparência, que inclusive vai de encontro ao que é relatado na literatura sobre os esforços internacionais, a falta de critérios metodológicos em relação à análise das contribuições, falta feedback, né, sobre o que eles fazem com aquelas contribuições. Então, fornecer feedback às organizações de pacientes que contribuíram é um dos padrões também de envolvimento do paciente na TS, que é um dos padrões colocados pelo HTAI. E esses diferentes atores também trouxeram algumas propostas, né? Então, aqui, esse trabalhador da saúde traz uma das propostas, uma maior aproximação à sociedade, a educação popular, o treinamento. Então, esse representante da indústria traz que eventos como o que aconteceu com as associações de pacientes, para explicar melhor como eles podem contribuir, é uma das propostas de melhorar esse processo. Capacitação é importante, é um princípio e padrão de qualidade de diversas agências de ETS, maior transparência, envolver o público mais precocemente. Então, conforme evidências e experiências internacionais, é essencial envolver cada vez mais em estágios mais iniciais. E aqui mais algumas propostas. Esses atores foram muito propositivos, né? A gente pode ver tanto lá na oficina como aqui nessas entrevistas, teve várias propostas interessantes que podem ser aplicadas. Então, definir metodologias e ampliar as estratégias. Então, é importante desenvolver abordagens mais sistemáticas para considerar essas perspectivas sociais. A representatividade da comissão também é uma questão que é frequentemente questionada. E realizar audiências públicas, né? Então, de acordo com esses autores, né, o ambiente é um ambiente favorável para implementar os processos de participação mais direta. E a legislação prevê essa realização de audiências. Aqui eu trago para vocês um pouco das experiências que eu tive no Canadá, que foi uma experiência riquíssima. Assim, eles estão no Canadá, por exemplo, que é um dos exemplos, né, mundiais, Canadá, Inglaterra, Austrália, de participação do público do paciente. Aqui eles estão numa fase bem mais adiantada, sabe, em relação a esse tema, essas discussões. Então, esse é um evento que eu fui em 2018, que ele se chama Colocando os Pacientes em Primeiro Lugar. A abertura desse evento foi feita por eles chamam de eles chamam de anciã indígena, então eles têm aqui essa questão dessa diversidade, sempre considerar e de respeitar muito a diversidade. Então, antes de cada evento, eles sempre fazem esse reconhecimento da terra, né? Eles agradecem pela terra, reconhecem que a terra ela é uma terra indígena, né, de origem ancestral. E isso já mostra de cara, né, essa importância que a diversidade, o respeito, a importância de respeito à cultura. Uma das coisas que eu fui tirando fotos de algumas coisas interessantes que eu vi. Então, trocar esse termo eles por nós, né, reconhecer que todos nós somos pacientes, valorizar a experiência prática, né, a experiência vivida, conhecimento prático, a experiência vivida é importante. Nesse evento também eles falam dessa mudança de ver o paciente, né, como um sujeito para um parceiro. Aí aqui foi no CADIT, foi um outro evento também onde eu apresentei esse pôster com os resultados do evento para o paciente. Foi um pôster que foi premiado como melhor pôster do congresso. Então, num congresso internacional canadense, uma pesquisa brasileira foi premiada.
E aqui eles trazem várias maneiras de utilizar esse input do paciente, né? Essa perspectiva do paciente. Então, precisa oferecer suporte, precisa dar feedback, reconhecer a contribuição. Aqui eles trazem essa escada, que é de 1969, eles já falam dos degraus de participação do cidadão. Então, aqui eles falam alguns níveis, né? Manipulação, terapia, informação, consulta. Então, aqui ele traz que a consulta e a informação ainda é tokenística, a parceria, delegação e controle do cidadão, né? Então, ele traz isso como para a gente refletir, né, sobre essa escada também de envolvimento. Enfim, tem várias coisas que depois eu vou deixar a apresentação aqui para o pessoal ver. Mas aqui, por exemplo, vamos não somente ouvir dos pacientes, mas realmente ouvir verdadeiramente, né? Então, não só ouvir, mas realmente escutar o que eles têm para dizer. Aqui é um evento sobre dos pesquisadores que trabalham com pessoas indígenas, né, de origem indígena. Então, aqui essa questão de reconhecer o território, muito interessante, essa cultura, segurança cultural, humildade. Então, eles falam muito sobre isso. Esse outro evento, ele falou de construir relações, o poder das histórias, o contato pessoal, a humildade. É importante trabalhar com a indústria. E a tradução do conhecimento também. Esse aqui foi um outro evento sobre o Fórum de Qualidade, que foi um evento, inclusive foi trend no Twitter durante o dia inteiro. E eles falam que a melhoria da qualidade é um esporte que envolve pacientes. Então, uma das coisas que me chamou a atenção foi, na hora de falar, na hora de abrir o evento, por exemplo, eles colocam um pesquisador e sempre tem um paciente parceiro. Então, em vários estudos, sempre você vê o paciente parceiro nos estudos. Eles fazem estudos e sempre tem um paciente como parceiro naquele estudo para guiar as perguntas, para saber se aquela pergunta está realmente respondendo o que é de interesse do paciente. Porque não adianta você fazer um estudo que não vai responder as questões realmente que são importantes para o público, né? E outra coisa que o paciente ajuda muito também é na hora de traduzir esse conhecimento, traduzir aquela linguagem, né? Então, fazer um conhecimento que chegue a todos é muito importante também. Aqui a gente teve essa participação dessa paciente oncológica também nesse evento. Então, eles não têm medo de dividir o palco com o paciente, sabe? Eles têm dado esse protagonismo para o paciente também. Aqui é interessante esse Power Distance Index, que é o índice de distância de poder. Então, aqui ele fala que esse índice influencia as ações das pessoas. Então, quando as pessoas percebem esse alto nível de distância de poder, eles não querem falar. Então, se você não se coloca humildemente perto do paciente ou perto de qualquer parceiro que você quer trabalhar, você não dá a chance das pessoas falarem. Então, por exemplo, numa reunião que você não dá chance para todos falarem, que você mostra muito, você tem esse desbalanceamento de poder, você acaba tirando a oportunidade de outras pessoas falarem. Então, é importante também, uma questão interessante para a gente discutir. Então, aqui eu trago para vocês algumas das lições aprendidas nesse um ano, mergulhada nesse engajamento, nessa pesquisa orientada pelo paciente. Então, que é importante desde o início ter o engajamento do paciente. Eu coloquei entre parênteses aqui SPOR, que é essa estratégia de pesquisa orientada pelo paciente. Então, desde a pesquisa, a gente vê aqui essa participação dos pacientes, e pacientes como parceiros, né? Não só como um sujeito de pesquisa, mas como um parceiro. Segurança cultural, então promover essa segurança cultural, que as pessoas se sintam seguras, né? Então, usuários de droga, comunidade indígena, então principalmente esses subgrupos que são menos representados, eles estão numa situação
mais complicada, é preciso dar essa segurança para que as pessoas participem. Essa preocupação com o tokenismo, então sempre em todos os eventos eles discutem isso, diversidade, respeito, os frameworks importam, eles falam que a avaliação também importa, a avaliação do processo, a avaliação do impacto, a tradução do conhecimento, para que esse conhecimento seja acessível a todos, e gerenciar os conflitos de interesse também é importante. Então, muitas vezes, quando se fala em participação do paciente, sempre falam, mas os grupos de pacientes têm conflito de interesse, têm relação com a indústria, mas a gente não pode deixar de trazer esse paciente por causa desse conflito de interesse, desse potencial conflito de interesse. Você precisa gerenciar isso. Então, uma das coisas que eu coloquei, e eu apresentei esses dados, essas lições, eu apresentei quando eu voltei do Canadá para o pessoal do DGITS. Então, como eu falei, a gente precisa manejar isso. E normalmente, o CADID, por exemplo, ele inclui grupos de pacientes, mas normalmente aqui eles dão preferência para trabalhar com os indivíduos, justamente por essa questão de lidar com os conflitos de interesse, né? Então, eles preferem trabalhar com indivíduos do que com grupos de pacientes. E lá eles têm, né, no Canadá eles têm essa discussão bem mais avançada sobre recrutamento. A gente sabe, quem trabalha com pacientes sabe que é difícil recrutar, é uma fase complicada. E lá eles têm compensação, então eles compensam esse paciente, eles pagam estacionamento, eles dão um cartão de presente para poder incentivar essa participação na pesquisa e na tomada de decisão. Eles questionam bastante e discutem muito as relações com a indústria, eles contactam médicos, tem esses comitês de suporte, né, e a busca de evidência qualitativa antes de envolver o paciente diretamente. Então, aqui são algumas das principais lições que têm esse amplo embasamento na literatura. E aqui, por fim, tem a gente, depois de toda essa pesquisa, falando sobre tudo isso, buscando essa perspectiva dos atores, dos diferentes atores, dos representantes de pacientes por meio de survey, de evento, de workshop, depois desse um ano de pesquisa, de participação, observando esse cenário internacional, essa pesquisa do doutorado pôde trazer como produto esse framework de apoio à participação social na incorporação de tecnologias no SUS, que foi apresentado em 16 de junho, foi o produto, então, final desse doutorado, desses 4 anos de pesquisa. E claro que não é um produto de só 4 anos, né? É um produto de vários anos aí trabalhando com o tema e com essa proximidade, né, sobre esse assunto. Então, aqui a gente traz como alguns dos valores e padrões que devem ser transpassados em todas essas etapas de avaliação de tecnologias de saúde no SUS. Então, esses valores, eles foram percebidos por meio da análise do discurso desses pacientes, desses representantes, todos esses atores que foram entrevistados nessa pesquisa. Então, como valores e padrões, muitos desses aqui percebidos no Brasil, eles estão, inclusive, são valores e padrões que são trazidos pelo HTAI, que ditam o processo de participação social no mundo inteiro. Então, a transparência é um deles, que o brasileiro traz muito isso, a gente precisa muito dessa transparência, porque nós temos uma cultura a gente se preocupa muito, a gente não tem tanto essa confiança nas instituições públicas. Então, é preciso dar cada vez mais transparência em tudo que se faz. Capacitação. As pessoas precisam ser mais capacitadas, elas precisam de mais informações sobre os processos. E essa capacitação não só para pacientes e organizações, mas também para a própria equipe de ETS, para que eles saibam que isso é importante, que é importante engajar o público, é importante engajar o paciente. Então, o plenário da Conitec, a equipe, eles precisam ser treinados sobre como envolver apropriadamente essa sociedade. Justiça e equidade. Então, a sociedade e os pacientes têm os mesmos direitos que os outros atores de participar. Eles têm os mesmos direitos que o CFM, o Conselho Nacional de Saúde, que é mais político. Isso é uma das coisas que foi trazido também
nos discursos dos atores, eles falam muito que o Conselho Nacional ele é mais político, que não é qualquer um que consegue acessar. Então, os pacientes têm os mesmos direitos. E é preciso buscar entender essas diversas necessidades, distribuir recursos de maneira justa entre todos os usuários. Então, aqui a gente tem as etapas, aquelas etapas do processo das tecnologias, de avaliação das tecnologias, e aqui a gente traz estratégias, propõe estratégias para a participação do público, do paciente, em todas essas etapas. Então, primeiramente, quando o Conitec recebe o pedido de incorporação e avalia a conformidade documental, seria interessante, a gente não tem por lei, né, um processo de priorização, porque a Conitec ela trabalha sob demanda, mas seria interessante ter um espaço para sugestões de tecnologias para avaliação no site, por exemplo. A exemplo da Rebrates, a Rebrates tem um espaço no site para saber quais são as sugestões das pessoas. Que tecnologias você acha que seria interessante serem avaliadas? Oficina de priorização, talvez uma vez por ano, fazer uma oficina de priorização com grupo focal, com diversos atores, inclusive ter pacientes especialistas, né, nessa oficina seria interessante. E além disso, esse framework também ele sugere avaliar o impacto de cada uma dessas ações, para que a gente possa melhorar esse processo, né, e melhorar com a ajuda desse público do paciente, com ele avaliando esse processo. Então, aqui, quando a Conitec analisa os estudos apresentados pelo demandante, por exemplo, e solicita estudos e pesquisas complementares para os NATs, seria interessante ter essa participação no escopo, na coleta de dados. Então, uma pesquisa qualitativa com estudos primários, secundários, sobre as perspectivas do paciente, seria interessante ter isso, né? Então, quando os técnicos buscam estudos de eficácia, segurança, econômicos, seria interessante ter também definido no processo essa pesquisa quali sobre desfechos relatados pelo paciente, busca na literatura cinzenta, buscar também essas perspectivas em blogs, redes sociais, é uma coisa que várias agências de ATS fazem. Realizar enquete, entrevista ao grupo focal, alguma maneira de buscar essa perspectiva dos pacientes. Buscar encaixar, incluir esses aspectos dos pacientes no relatório de ATS, né? Então, ter um capítulo no relatório da Conitec sobre os aspectos dos pacientes, aspectos sociais, éticos. Aqui na fase no plenário, né? No plenário da Conitec, quando ele analisa e faz as recomendações com base nesse relatório que o DGITS elaborou ou os NATs. Então, seria interessante ter uma paridade, pensar na paridade da comissão. Pelo que eu sei, é algo que já está sendo discutido lá dentro. Então, estão buscando verificar essa questão de ter mais representantes, outras representações dentro da comissão. Ter o representante do paciente, o paciente especialista, dentro, lá na hora de discutir. Então, essa foi uma sugestão que nós demos nesse framework em junho. Fortalecer a participação do Conselho Nacional de Saúde. Transmissão da plenária, a gente tinha proposto essa transmissão também, para que as pessoas tenham conhecimento, dê mais transparência ao processo, as pessoas saibam como que essa tomada de decisão é feita, né? Divulgar previamente a agenda também. Então, é uma das questões que veio nessas entrevistas. As pessoas falaram, a gente não sabe o que a Conitec está discutindo, a divulgação é muito, muito em cima da hora, enfim. Porque a gente tinha, algumas vezes, pacientes pedindo para participar dessa reunião. Aí o paciente ia, participava, via a apresentação, mas aí tinha que sair na hora de discutir, né? Então, as pessoas queriam muito, elas tinham muito essa necessidade de saber o que estava sendo discutido para tomar a decisão. Na consulta pública, na revisão da recomendação, informar como participar, né? Melhor, as pessoas precisam saber melhor como participar, o que elas... uma das questões que veio nessas entrevistas as pessoas falam que ainda é muito complexo, muito confuso o formulário de consulta pública. Então, adequar esse formulário, definir a análise das contribuições de consulta pública, dar feedback à sociedade que contribuiu. Então, né, fornecer um feedback e pedir um feedback sobre os instrumentos, né? Se for adequar o formulário de consulta pública, seria interessante ter uma adequação junto do público
alvo, que é o público que participa da consulta pública, saber deles o como melhorar esse formulário, o que precisa melhorar. A voz já está falhando, não estou acostumada mais a falar tanto. Aqui, revisão da recomendação, então, né? Quando volta para a plenária. De novo, transmitir essa plenária para que as pessoas saibam como que está sendo discutido, quais são os critérios, como que é essa discussão. Além de fortalecer novamente a participação do Conselho Nacional de Saúde. Quando o secretário avalia se vai haver audiência pública, né, algo que nunca aconteceu, essa fase 7 e 8, que é secretário avalia se a audiência pública, realiza audiência pública se o secretário solicitar. Então, são duas etapas que constam lá no processo da ATS no Brasil, mas que nunca aconteceram. Então, seria interessante considerar genuinamente a relevância da matéria para uma possível realização de audiência pública. Então, definir quais são os critérios, por que a gente poderia fazer audiência pública, quando que poderia fazer, né? Porque não dá para dizer que o secretário vai considerar, mas e aí quando, né? Até porque secretário vive mudando, né? Cada 4 anos, 2 anos, não sei, a gente muda secretário, muda o governo, muda um monte de gente, então a gente precisa ter critérios definidos, bem estabelecidos nos processos. E caso a matéria seja relevante, seria interessante organizar uma audiência com o público interessado e ter, dentro desse comitê, ter pacientes também, os pacientes parceiros, para auxiliar nesse evento, seria interessante também. Então, a gente já realizou uma audiência pública lá, muito tempo atrás, sobre as feridas, não é um bicho de 7 cabeças. A Anvisa realiza audiências públicas frequentemente, então é possível e é preciso considerar isso, até porque está na legislação. Disseminação dos resultados, então, por fim, quando a gente tem uma decisão, né, decisão sobre a incorporação de uma tecnologia, trabalhar com essas organizações de pacientes para auxiliar nessa disseminação dos resultados e até mesmo auxiliar na tradução do conhecimento. Nós temos os relatórios para a sociedade, durante anos e anos eu estava envolvida nessa elaboração, e a gente sempre teve muito questionamento. Esse termo, será que o paciente entende? Será que o paciente não entende? Então, trabalhar com o público que lê ou não lê, né? A gente também tem pesquisas dizendo que muitos pacientes não leem o relatório, então seria interessante trabalhar junto com o público e também fazer capacitações, de novo, tendo os pacientes como parceiros, organizações parceiras, e comunicar esses resultados mais amplamente, mais efetivamente. Com certeza, se tivesse a participação das organizações, dos pacientes, seria comunicado de uma maneira mais eficiente. Essa pesquisa ela foi publicada, eu tenho essa tese completa publicada, e tem também essa versão simplificada da tese, que eu tentei elaborar de uma maneira mais resumida, numa linguagem mais fácil, para que os gestores, os pacientes, as organizações possam entender, e inclusive teve participação de alguns pacientes na hora de revisar esse documento. Aqui a gente tem Operação B para CRE, então, da Oncoguia, que várias outras instituições participaram, pedindo mais transparência nas reuniões da plenária. E logo depois disso, a gente vê, lá em julho, depois desse movimento e desse framework publicado, que, inclusive, essa pesquisa teve o DGITS como uma instituição participante, a gente vê o conteúdo dessa reunião, reunião 88 da Conitec, disponível para acesso em vídeo. Então, a Conitec, a partir de julho, começou a divulgar a gravação das plenárias. E era algo que há muito tempo as pessoas pediam, né? Estavam pedindo para saber como que essa discussão acontece. Em agosto, a gente teve a divulgação desse cadastro da Conitec, que quer conhecer os pacientes e as associações. E em setembro, a Conitec divulgou que os usuários do SUS poderiam participar da reunião por meio do que eles chamam de paciente testemunho. Então, eu sempre chamei de representante de paciente na plenária, eles têm chamado hoje de paciente testemunho,
que é por meio de uma chamada. Então, eu preciso fazer uma inscrição no cadastro, naquele cadastro publicado. Então, precisa fazer essa inscrição, as chamadas públicas vão ser divulgadas no sítio eletrônico da Conitec, e as pessoas precisam ser portadores, é um indivíduo portador da condição clínica, familiar ou um cuidador de paciente. Então é isso, gente. Não vou me alongar mais. Eu acho que a discussão é a coisa mais interessante, né, para a gente poder construir compartilhadamente esse conhecimento. Eu deixo aqui meus contatos para vocês e vamos para nossas perguntas e para nossa discussão aqui, nosso diálogo. Aline, representando, né, as 53 pessoas que estão aqui na sala. Quero te parabenizar mais uma vez, é um brilhante trabalho, né? Você disse, né? De muito tempo, já de muito esforço, né? Para que de fato a gente tenha a participação social no Brasil, né? E não só mesmo a consulta à sociedade, né? Eu quero aqui já colocar para todo mundo, porque eles estão sempre à vontade, já tem as pessoas que estão sempre participando, então fiquem à vontade para levantar as mãos, perguntar ao pessoal do chat também. E eu queria que você pudesse comentar para a gente um pouquinho mais a fundo agora, enquanto o pessoal se aquece aqui, quais são as perspectivas com o paciente testemunho, né? O que você acha que vem por aí com essa novidade que a Conitec está implementando? O paciente testemunho. Olha, eu tenho que parabenizar a iniciativa, primeiro. Tô com meu cachorro bem aqui, ó. Daqui a pouco ele pula. Eu tenho que parabenizar essa iniciativa, né? Uma das coisas que a gente tinha sugerido, que os atores, né, nas entrevistas, os pacientes sugeriram, de ter uma representação maior. Mas, por outro lado, tem as críticas, mas eu acho que é uma construção que aos poucos vai sendo melhorado, principalmente se a Conitec reconhecer isso, de que precisa fazer essa avaliação, ouvir as pessoas que estão participando, para ir melhorando seus processos. Então, eu acho muito interessante ter o representante paciente na plenária, mas a minha crítica esse representante ele precisaria ficar na discussão, porque pelo que a gente viu, ele vai ter que sair na discussão, então ele só vai apresentar o ponto de vista dele, ele vai apresentar assim como a indústria, mas ele vai ter que sair. Então, nos últimos anos, a Conitec ela tem aberto espaço para que os demandantes eles façam reuniões junto com a Conitec, então eles vão lá, né, desde a doutora Clarice Petramalha isso começou. Então eles vão lá, tiram as dúvidas, mas como que a gente pode melhorar aqui o nosso estudo e tal. E aí eles têm essa oportunidade há poucos anos, eu acho que nos últimos 2 anos, eles começaram a poder ir lá e apresentar também o dossiê deles, fazer a apresentação de 10, 15 minutinhos, e hoje a gente tem a oportunidade do paciente ir lá e dar o testemunho deles, enfim, mas ele vai ter que sair na hora da discussão, e eu acho que vai perder uma grande oportunidade de ter esse paciente para tirar dúvidas do plenário, sabe, que foi o que a gente teve em 2014 e 2015, esse paciente ele foi convidado para ficar ali, e para tirar dúvidas do plenário, então eu acho que esse é a grande questão, é participar, o paciente ter a oportunidade de participar. Então, se o paciente só vai, ele sai na hora da discussão, a gente tem de novo, fica parado sempre ali naquela fase de consulta. O paciente ele só vai ser consultado, ele não vai poder participar. Então, acho que com o tempo vai sendo melhorado, precisa ser avaliado, e, enfim, é uma construção. É isso aí. O Thales já está com a mãozinha levantada, o Alexander. Vou passar então a palavra para o Thales, para ele te fazer pergunta. Boa tarde, Aline. Boa tarde, doutora Elaine. Mais uma vez, uma brilhante apresentação, contribuindo muito para o conhecimento, né, da gente. E eu queria te fazer uma pergunta, Aline, com relação a esses critérios, essa análise multicritério, MCDA, né, que cada vez mais as indústrias
os próprios órgãos que avaliam de alguma forma a tecnologia em saúde têm implementado, né? Qual que seria o melhor formato e o quanto que isso pode influenciar? A gente percebe até órgãos como o ICON também, né, colocando isso até nos parâmetros de desfecho, né, esse tipo também da participação do paciente e o que ele julga ser valor, né, para o tratamento. Como que você pode falar um pouquinho sobre isso? Eu acho que o MCDA é uma das ferramentas, né, que a gente pode trazer para esse processo de avaliação. Eu acho que quanto mais existem ferramentas inúmeras e quanto mais a gente puder trazer para o processo de avaliação, melhor. E eu acho que os técnicos que estão lá dentro, que trabalham nesse processo, né, em todas as instâncias, não só na Conitec, mas, enfim, nos NATs, os técnicos são muito capacitados e a gente tem ferramentas, tem conhecimento de ferramentas, inclusive para avaliar a qualidade desses estudos. Então, você pode avaliar criticamente se um estudo com MCDA não foi adequadamente elaborado. Existe o Discrete Choice, existem essa outra ferramenta dos PROMs, do PROS, né, que você pode buscar medir esses desfechos reportados pelo paciente. Então, eu acho que quanto mais a gente se aproximar e se apropriar dessas diferentes ferramentas que utilizam, que buscam essa perspectiva do paciente, que utilizam essa narrativa, né, e estudos qualitativos também, a gente precisa lembrar sempre disso. As histórias são muito importantes, né, como a gente viu lá, o pessoal do Canadá traz muito isso, essa storytelling, né. Então, o que vai acontecer agora na Conitec, o paciente testemunha, é um storytelling, né, então você vai trazer o paciente para contar a história dele. Então, acho que a gente precisa valorizar essas ferramentas, né, eu acho que tudo é válido. Parabéns aí pelas suas iniciativas que implementaram mudança aí no próprio sistema de avaliação e a participação cada vez maior do paciente. Obrigada. Obrigada pela pergunta, Thales. Alexander? Boa tarde, Aline. Tudo bem? Tudo bem. Aline, eu vejo assim, eu sei que o tema está baseado na participação da Conitec, mas eu fiquei escutando isso e me lembrando da participação em saúde, né? Porque dentro da área de saúde, dentro da nossa cultura, nós temos uma área muito paternalista, né? Onde o paciente, ele não tem voz, né? Onde o usuário do sistema de saúde, ele não tem voz. Muitas políticas públicas, né, são elaboradas sem ouvir os profissionais e muito menos ouvir os usuários que vão usar esse sistema de saúde, né? E muitos programas são fracassados por não escutar as pessoas, né? Então, dentro da área, para não focar muito na área médica, né, para não dizer área médica, mas então na área de saúde, sempre ter essa hierarquia de conhecimento, onde o paciente está sempre abaixo do conhecimento, né? A pessoa está ali, detém o poder do conhecimento, o estudo, e ele trata aquela pessoa como se ela não tivesse conhecimento suficiente para discutir o caso dele, para falar sobre ele, né? Então, assim, a gente sabe que uma boa anamnese hoje são multifatoriais. Se você fazer uma escuta e escutar o que a pessoa tem para te dizer, você vai conseguir extrair muitos fatos importantes, né, sobre isso, respeitar a história daquela pessoa, respeitar a história daquele paciente, né, e a gente não tem isso na nossa área, né. Então, assim, eu gostaria de ver com você, dentro, assim, se isso é um tema que a gente tem que discutir mais na graduação, se é um tema que entrou no mercado do trabalho é assim mesmo, essa hierarquização, o paciente sempre com uma voz limitada a isso, aos processos de decisão da sua vida, né. O que a gente pode buscar para conseguir ter essa participação social efetiva, né? Eu sei que você traz uma visão muito diferenciada, porque você traz a visão do profissional e você também traz a visão do paciente, da pessoa que está por trás, vivenciando tudo isso, todas as dúvidas, né? Como se vai ser, como que, né? O amanhã. Então, assim, você traz uma visão muito diferenciada, né? Por isso que o teu trabalho é brilhante, a tua participação é essencial dentro da área da saúde, para que a gente tenha mais ativistas assim, que a gente
toque nesse assunto da participação social em saúde e principalmente da voz do paciente. O paciente precisa ser ouvido. Ele não pode ser somente um sujeito que você olha, né, vem 3, 4, 5, 10 residentes, faz um monte de anotação, olha, estuda ele e vai embora, né, de uma parte segmentada da medicina, né? Sempre na especialização, numa coisa assim que não olha a pessoa como inteiro. Então, assim, eu queria que você falasse sobre isso, aonde que talvez a gente tenha que atacar mais, né, para que a gente consiga que exista esse empoderamento mesmo de fato. Alexandre, eu acho que você falou tudo e é isso mesmo, é tudo isso que a gente tem que ir contra, né? Então, é nadar contra a maré. Quando você fala, me dá até vontade de chorar, sério, porque como paciente, eu comecei a lembrar de várias coisas que eu já passei, assim, e que todo mundo aqui que já foi paciente, com certeza, já passou também. Quando eu fui diagnosticada com câncer de mama em 2013, eu, como profissional que trabalha com medicina baseada em evidências e tal, mergulhei nas evidências, fui buscar as opções que eu tinha, quais eram as melhores evidências, o que era melhor entre as opções, e consultei cinco médicos antes de tomar uma decisão. E um dos médicos, eu fui no Agarran, em Brasília, e a médica, ela me viu e falou assim, não, vamos lá, vamos fazer mastectomia, vamos tirar tudo, radical, nanana. E aí opa, não, calma aí, ela não me deixava falar. Ela só me deixou falar quando eu disse assim, olha, então, eu sou farmacêutico, trabalho no Ministério da Saúde. Então, eu sei que essas não são, inclusive, eu trabalho na diretriz de detecção precoce do câncer de mama, e eu sei que essas não é só a minha única opção, não é isso. Então, isso ilustra exatamente o que você falou agora. A gente tem uma hierarquia, infelizmente, do conhecimento. Então, por isso que eu acho importante colocar no começo achei importante colocar no começo dessa aula, que a gente precisa reconhecer os diferentes conhecimentos, precisa reconhecer que a experiência de vida das pessoas, ela é importante, porque existem coisas que só a pessoa que está passando por aquilo, ela sabe. Então, eu sou paciente, quem vai dizer que eu sou paciente com câncer? Paciente metastática que tem ali uma expectativa de vida limitada. Quem vai dizer? As pessoas olham e não vão ver. Só que as pessoas, elas não veem a dor nas articulações que eu sinto, elas não veem a insônia que eu sinto, que ontem eu levei 3 horas para dormir, porque os medicamentos te dão insônia, que você tem que fazer tratamento na ansiedade, que você tem dores articulares, dores ósseas. Então, assim, a gente precisa realmente mudar, né, fazer esse shift de de, de cultura, e isso, eu acho que o papel do paciente é muito importante nisso, principalmente das associações de paciente, para empoderar esse público, né, e eu acho que a gente, enquanto profissional de saúde, a gente também pode fazer isso, sabe, levar isso para o paciente, olha, você, né, precisa se colocar e empoderar esse paciente, levar informação, quando o profissional de saúde ouve o paciente, leva informação para esse paciente e traz ele para, não só do lugar de sujeito passivo, mas traz ele para um local de ação, como corresponsável pela saúde dele, é até uma maneira você compartilha o decisor. Então, quando o decisor, enfim, a ANS, a Anvisa, a Politec, elas trazem esse público, essa sociedade, ela compartilha esse poder, né? Então, compartilha essa responsabilidade. Então, eu acho que fica mais leve para todo mundo, fica mais justo, fica mais igual. Muito bem, é emocionante, né, Aline? A gente fica pensando, eu estive com algumas associações de pacientes há algum tempo, umas 2 semanas, e eu fiquei realmente muito emocionada, porque nesse caso eram de mães, né? E, enfim, junta, né, toda a nossa experiência como profissional de saúde, mas como mãe também, e vendo o quanto que, além, né, de ter essa hierarquia com os médicos, com os profissionais de saúde, há um julgamento da sociedade diante das suas
do que você requer, do que você pensa como direito, como, né, como dever do Estado, enfim. E aí vem um julgamento da sociedade também, né? Dependendo da doença, dependendo, enfim, né, das circunstâncias. Então, a gente tem um evento como esse, por exemplo, aberto, né? A ideia é essa, assim, tem muitas presidentes de associação que estão aqui com a gente, que assistem depois, né, de associações de pacientes. A gente teve o pessoal que é ligado às associações de pacientes fazendo divulgação do evento, e isso é importante, né? A universidade como um agente ativo junto à sociedade, tanto para levar informação para quem é técnico, para quem é profissional de saúde, para quem são os estudantes que estão aqui com a gente, que ainda vão chegar lá, mas também para a sociedade como um todo, para entender que é parte do processo, né? A gente falar de um sistema que pretende ser universal e equitativo, que é onde você insere, né, positivamente a discriminação. De que tipo, né? Você vai inserir diferenças onde a gente precisa trazer uma igualdade, né, um equilíbrio para a sociedade. Então, enfim, eu fico emocionada também. Vamos lá. Obrigada pela pergunta, viu, Alexander? Adriana? A Adriana levantou a mão, não sei se ela está muda, talvez. Tá aberto o microfone. Tenta falar, Adriana, de novo. Fecha e abre. Adriana Santiago. A gente não está te ouvindo, Adriana, talvez seja o microfone. Você abre o microfone e a gente não consegue te ouvir. Alguém quer fazer pergunta? Enquanto isso, os alunos estão quietinhos lá no chat. Querem fazer pergunta? Mas isso que você colocou é super importante, né, Elaine? Que a academia também, na formação desses profissionais, tem um grande papel, né? A gente trazer mais essa humanidade, essa discussão de humanidade. E é muito engraçado quando você fala de humanização de saúde, né? Mas como assim humanização de saúde? Né? A gente está tratando já, quem lida com saúde, o profissional de saúde, a gente deveria estar acostumado a lidar com o ser humano, né? Ele é justamente o beneficiário final de todo o nosso trabalho, de todo o conhecimento que a gente busca, então... Tadinha, a Adriana não está conseguindo falar. Manda pelo Adriana, chat. não estou conseguindo, quer mandar pelo WhatsApp também, fica à vontade. Eu fico aqui de olho, porque muita gente manda também as perguntas pelo Zap. E eu queria até comentar isso é importante para os alunos que estão aqui, né? Quando a gente começa a olhar, né, por que eu estou aqui? E onde quer que esteja, né? Porque tem muitos alunos de farmácia aqui que vão optar, por exemplo, de trabalhar no P&D de uma indústria. Uhum. Lá né, na pesquisa e desenvolvimento, eu vou usar toda a minha técnica. Para quê? Para levar conforto para o paciente, para que ele, né, a usabilidade daquele produto que eu estou desenvolvendo, adesão ao tratamento. Então, né, não é só o produto, né, XY eficaz, mas se ele não for, né, se eu tiver que tomar 10 cápsulas no dia, provavelmente, né, eu vou ter dificuldade de adesão ao tratamento. Então, tem que unir técnica com esse olhar para o usuário final, né? Exatamente. E a indústria, uma das coisas que a indústria ensina, inclusive muito, é essa questão da satisfação do paciente, né? Que é uma das coisas que lá no framework que eu sugeri, embaixo na questão de avaliação do impacto, a satisfação do paciente é uma das maneiras de avaliar esse impacto, de saber se esse público, essa sociedade, esse paciente que está envolvido está satisfeito, né? E como que a gente pode melhorar isso. Então, é muito interessante, assim, você trabalhar, envolver, né? A Adriana quer tentar de novo. A gente está indo para os 10 minutos finais. Vamos ver se a Adriana consegue falar. Acho que Deu não. Deve ser alguma questão na configuração do computador. O chat está aberto, Elaine? Eu acho que eles não conseguem, como convidados externos, não conseguem acessar o chat. Ele tem que estar como
da turma, né, que é o pessoal que está na disciplina. Pessoal da disciplina, alguma dúvida? Adriana, infelizmente, a gente, né, tem os contatos da Aline, você pode entrar em Sim. contato com ela também. Mais alguém quer fazer algum comentário? Não, eu queria aproveitar, né, o ensejo, te agradecer mais uma vez, Aline. A gente sabe que você está 4 horas a menos, 5 agora? Sim. 5 a menos que a gente, né? Então, muito obrigada, bem no seu horário de almoço, tá aqui com a gente. Obrigada, né, por tudo, né? Porque eu acho que foi bem, o que já foi dito aqui, que não é só a sua aula aqui, mas todo o legado, né, que você deixa para o SUS e que você ainda deixará, que tem muita coisa que você anda fazendo, que a gente sabe que você não para quieta. Então, esses avanços que a gente vai tendo, ainda que a gente fale, poxa, né, não está 100% ainda não é participação, é uma consulta, mas a gente começa a avançar, né? E falar sobre isso, né? E trazer a sua tese vem num modelo mais simples, mais palatável, assim, pensando em, né, não é acadêmico, né? Uma versão simplificada para que a sociedade entenda. Isso vai fazendo com que todo mundo passe a se interessar, né, por esse processo e também a cobrar, né? Uma política pública, ela deve ser, né, numa democracia, tendo o controle social, né? E esse controle não é só no sentido de tá errado ou tá certo, mas de colaborar de fato, né? De somar ao que tem sido feito, né? Então a gente reconhece todos os avanços que a Conitec vem fazendo e convida todos, a sociedade como um todo, a continuar, né? Participando, porque quanto mais qualificada essa participação, acho que a gente avança mais também, né? Talvez mais rápido até nesses outros pontos que também se fazem necessários. Muito obrigada mais uma vez. Com certeza. Queria só finalizar, então, dizendo para que a sociedade continue, né, participando, então, busque os seus. A gente precisa cada vez mais ocupar os espaços que nos são dados, né? Então, a nossa sociedade, a gente precisa buscar mais participar por meio de fale conosco, ouvidoria. Então, se existe uma opção, né? A gente está sendo dada essa oportunidade de participar por meio das chamadas de paciente testemunho, de consulta pública, audiência pública. Vamos ocupar esses espaços e vamos pedir o que a gente precisa, né? Então a gente precisa, é um direito nosso quanto sociedade. Então acho que aos pouquinhos a gente vai se fazendo ser ouvidos. E é isso, a gente tem que ir junto para buscar melhorar cada vez mais esse presente que é o SUS, esse direito, né, que a gente tem. Obrigada a todos, obrigada, Elaine, de novo, pela oportunidade, obrigada a todos que ouviram a gente. Muito obrigada, gente, obrigada. Tchau, tchau. Obrigada, Aline, Tchau, mais um uma beijo. vez. Beijo para todo mundo. Tchau, tchau. Obrigada pelas participações.